Boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu vou fazer a leitura do Pão Nosso no lugar do Augusto, né, que está ausente hoje. Lembrando que o Pão Nosso é uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E a gente pode ter que o Pão Nosso é justamente o que o Marcelo acabou de fazer na prece, né? Talvez a palavra diária é um alimento espiritual diário que Emmanuel nos entrega, né? Emmanuel nos proporciona por meio de Chico Xavier. Então, tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Cada capítulo do Pão Nosso é feito uma passagem evangélica de alguns apóstolos, dos ensinamentos de Jesus. E o capítulo de hoje é o 170. Lembrando que todas as nossas atividades aqui da preleção com esse livro do Evangelho, elas são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube. Então, quem quiser relembrar ou rever alguma Evangelho que lembrou, que gostaria de recordar, ou pegar desde o começo o Pão Nosso, está tudo lá no canal do YouTube Centro Espírita Anastácio. E hoje o capítulo 170, o título é A Língua. Quem lembra da semana passada qual foi? Olhos. Sabe que tem uma relação, né? E o Evangelho ainda foi bem-aventurados os puros de coração, que a gente falou da bondade, né? Da caridade, de São Paulo. O trecho é de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. E Emmanuel é tão, assim, inteligente, no ponto de... Eu até quando fui me preparar, fui buscar lá, né, a passagem, né, lendo a Bíblia, mas ele resume tudo isso nesse único trecho. Na verdade, ele retirou, né, da passagem, a língua também é um fogo. E o fogo, se a gente for ver, ele tanto como é bom, como é ruim, né? Ele constrói, ele protege, ele nos aquece, só que também ele pode nos prejudicar, sendo usado da maneira correta. Então ele chama a atenção que a língua também é um fogo. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. Então, somente para a gente não ficar muito menos eu, né, assim, tentando imaginar o que é desídia, né? A desídia é a disposição em evitar qualquer esforço físico ou moral, indolência, ociosidade, preguiça, falta de atenção, de zelo, desleixo, incúria, negligência. Então, esse é o significado de desídia. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Lembrando que hecatombe, né, é tragédia, né, desastre, tragédia. Né? O início de todas as tragédias, no texto, né, o início de todas as hecatombes no planeta localiza-se sempre, quase sempre, no mau uso da língua. Ela está entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Então ela está entre os membros, né? Qual o leme da embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. O leme é aquele que dá a direção, né? Do navio, da embarcação, é aquele que dá a direção que vai seguir, o rumo. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. Então ele ainda faz uma analogia, né? Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar. Ou seja, o potencial, né, que a língua tem, que a fala tem, né? Tanto quanto o leme, aí ele volta na comparação, né, para direcionar a embarcação, de proporções reduzidas,
foi instalado para conduzir. Então o leme é uma peça tão pequena comparado com uma embarcação. Imagina aqueles grandes navios, aqueles cruzeiros, tem um leme, talvez seja o tamanho dessa cadeira, não sei, mas é pequeno. E o impacto que ele tem sobre toda a embarcação e sobre quem está dentro, né? A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e por isso mesmo, vemos-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Ou seja, ao invés de ser utilizada, né, de forma humilde, sincera e com amor, com bondade, né, em sua grande maioria, a língua, a palavra, né, a gente pode até associar, né, quando fala de língua, né, a palavra, ela é utilizada de forma errada e prejudicial. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. Eu até grifei aqui para... Eu achei que é uma frase bem importante e forte que ele coloca aqui. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Olha só, as grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. E aí, quando eu estava lendo também, eu lembrei de outra obra que o Augusto fazia. Ela não tem gravado, né? Miramês, né? Mas Miramês, que o Augusto também trabalhou como pregação, tiveram horizontes da mente, horizontes da fala, horizontes da vida. São os três, né? As três obras de Miramês que o Augusto fez aqui no centro, que reflete muito bem isso, né? E principalmente horizontes da mente e da fala. Porque quando ele coloca aqui, ó, as grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação de sentimentos inferiores. Ou seja, quando eu coloco para fora. Que eu posso guardar para mim. Eu posso pensar, ter a noção, ter um entendimento no meu ponto de vista, eu guardo para mim. Aí, a hora no momento que eu acho outra pessoa que tem a mesma afinidade, o mesmo pensamento, aí a gente começa a exteriorizar, pôr para fora, falar, conversar mais ainda, e aí é que surgem, no caso que ele coloca aqui, as grandes tragédias sociais. Quando essa conversação, que a conversa fala que a gente pode entender, que a gente colocar o pensamento em ação, né? Sim ou não? Né? Tanto a fala, né, como a atitude, é o pensamento e a ação. Então, por enquanto, no momento, eu estou guardando para mim. O que eu penso do Marcelo. Ninguém vai ficar sabendo o que eu penso do Marcelo. Aí eu chego pro Gonçalo, o Gonçalo começa a falar do Marcelo pro Gonçalo. Aí o Gonçalo, nossa, mas eu também. Aí que começa, por quê? Eu estou alimentando o pensamento do outro, o outro está alimentando o meu pensamento em prejuízo de um terceiro. Né? Então, a partir do momento que há a conversação, ou seja, que a gente expõe o que a gente está pensando, né? Porque a fala é a exposição do que a gente está pensando, e a gente começa a agir, é aí que surgem os problemas. Né? Porque talvez, assim, menos mal, não sei, né? Pelo menos a gente só pensar o mal, talvez. O problema é quando a gente começa a agir, né? Seja conversando, seja com atitudes, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que a gente tem até que evitar o pensamento, né, mal? Tanto o pensamento, que ele leva ainda mais. Então, as grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir
desapiedadamente. Desapiedadamente. Então, ele fala, ele reconhece que a gente consegue fazer coisas boas com a língua, com a fala, né? Quando a gente exterioriza o que a gente pensa, consegue. Mas são poucos, em poucas situações, né? A disposição sempre é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, chamalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Desapiedadamente. Isso vem da onde? De onde se origina isso? Essa atitude, né, de a gente falar, de a gente só excitar, disputar, deprimir, de onde vem? De onde se origina isso? Do nosso orgulho, nosso egoísmo, de eu achar que eu sei mais que vocês, de eu achar que eu sou melhor, né? De eu achar que eu mereço mais do que os outros, do orgulho e do egoísmo, né? Que é o que Jesus nos ensinou a combater, o orgulho e o egoísmo. Então, tanto o pensamento como a exteriorização, né? A fala, a língua usada para o mal, se origina dessa característica que ainda nós todos trazemos conosco. Porque ainda estamos na caminhada de aprendizado, ainda estamos caminhando na imperfeição, né? Nos erros, nos acertos, né? Mas, infelizmente, poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado seus irmãos. É muito mais fácil a gente ver alguém criticando, né? Principalmente hoje nas redes sociais, na internet, né? É muito mais fácil a gente ver alguém criticando do que elogiando, né? Ou ajudando, né? O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogar a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então isso aí nos remete também a quem? Mas Santo Agostinho? É Santo Agostinho? Que ele fala para a hora que chega no final do dia, né, repensar todos os atos, todas as atitudes, fazer uma avaliação, né, do que foi feito, do que não foi feito, né? Eu tenho para mim que eu tento fazer meu balancete. Quem é da parte, né? Fazer o balanço do dia, né? Será que eu fiz mais coisa boa ou mais coisa ruim, né? O saldo foi positivo ou foi negativo? Tem dia que eu chego e falo, graças a Deus o saldo foi positivo. Tem dia que eu reconheço e falo, não foi. Ainda esse dia, infelizmente, não foi. Mas por quê? Porque a gente ainda está nesse aprendizado, né? Mas, assim como... É Santo Agostinho, né? Que tem essa passagem, não é? Hã? É ele mesmo. Que ensina, né? A gente fazer o autoconhecimento, né? Uma autoavaliação nossa. Chegar ao final do dia, vai deitar, né? Costa a cabeça no você e começa a pensar, né? O que será que eu fiz hoje que foi bom? O que será que eu fiz que foi ruim? Será que eu usei, terei utilizado a minha língua como Jesus utilizou dele? Né? E se não há problema, porque pelo menos eu estou reconhecendo que o dia não foi bom, que as coisas ruins foram, que o saldo foi negativo, e aí eu paro e penso, e agora? O que eu vou fazer? Amanhã vai ser diferente. Hoje eu errei, amanhã eu tenho a oportunidade de não errar mais. Pelo menos o mesmo erro, né? Pelo menos aquele mesmo erro. E ainda, se a gente for parar para pensar, né, até aproveitando uma orientação que a gente recebeu, né, da irmã, a gente hoje, talvez mais do que chavões, né, mais do que nunca, hoje
E esse ano ainda vai ser muito importante que a gente pare antes, pense antes de falar. Principalmente de falar. Que ainda esse ano é um ano onde nós vamos poder exteriorizar o que realmente a gente pensa, o que realmente a gente acha, né, com as famosas eleições. Isso sou eu que estou falando para vocês. Né? Então esse ano vai ser o ano que a gente vai ser, mais uma vez, colocado à prova. Né? De usar bem, de usar adequadamente esse recurso que nós temos, que é a fala, que é a língua. Né? Pensando em somente falar coisas boas. Independentemente do que eu acredito, né? Aí é deixando o orgulho de lado. Porque se a gente for ver o capítulo anterior, são os olhos. Qual que foi a mensagem do capítulo anterior? Que veja, né? Talvez simplificando, que nós possamos ver tudo com bons olhos. É o capítulo anterior. Quem quiser voltar, está lá no canal do YouTube. Né? Olhos. E agora da língua, né? Então, que quando a gente vê e enxerga com os bons olhos, faz com que a gente também pense de uma maneira diferente e, se precisar, fale, use a língua, né? De uma maneira boa, de uma maneira positiva, né? Evitando, porque aqui o que eu grifei, porque ele fala, né? Vou voltar naquela frase. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. E eu vejo também que as grandes tragédias pessoais se originam, em muitas ocasiões, da conversação. Então, o mal, né? O que acontece comigo, que eu acho que está errado, que não é justo, acontece por quê? Porque eu posso provocar. Né? Porque eu posso usar, aqui ele falou de um modo geral, de um modo generalista, né? As grandes tragédias sociais. Quando eu olhei e falei assim, nossa, as grandes tragédias pessoais também se originam da exteriorização dos sentimentos inferiores. Né? Porque às vezes eu posso trazer para mim uma situação, por eu me expressar, por eu falar alguma coisa, no momento errado, na hora errada, no local errado, com a pessoa errada, e o que vai trazer para mim? Só coisa ruim. Faz sentido ou não? Para vocês? Né? Então a gente vê que começa, antes de chegar nesse nível que ele coloca, né, social, né, que generalista, né, o problema começa conosco. Eu mesmo posso trazer para mim uma situação que eu não precisava. Por eu achar que eu estava certo naquele momento e eu querer que o outro acredite no que eu acho que é certo. Imagina o quanto que a gente consegue evitar de situações, de problemas, né? Para nós, no primeiro lugar, e se a gente acaba não ficando bem, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o cachorro, vai sobrar para o cônjuge, para o Marcelo, vai sobrar para várias pessoas. É? Então, que a gente tenha esses dois capítulos, que a gente traga eles para nós dessa forma, que a gente consiga ver com os bons olhos. Ah, mas pô, a pessoa tem um histórico, fala, sempre foi daquele jeito, aí você é diferente que ela, você sempre foi melhor do que ela, você, né? Falar, né? Procurar falar só coisas boas e que sejam úteis. Né? Se a gente for pegar também a peneira de Sócrates. Quem lembra da peneira de Sócrates? São três peneiras. Da bondade, verdade, bondade e justiça. Acho que é Sócrates, né? Marcelo, você lembra? Era as peneiras de Sócrates ou Aristóteles?
Eu não lembro agora, um dos dois. Eu acho que era Sócrates, né? São 3 peneiras que eu preciso usar para filtrar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou agir, né? A peneira da justiça, se é justo, da verdade e da bondade. Né? Quem quiser, tiver curiosidade, procura. Eu vou procurar para ter certeza depois qual que é. Mas é um dos filósofos da antiguidade, dos gregos, que ele coloca isso. Então que a gente possa usar... Hã? Sócrates, obrigado. Não é o jogador, tá, gente? É um filósofo. Mas pode lembrar, pode até lembrar, fazer uma curva assim, lembrar do jogador, mas, né? Sócrates que ele nos deixou esse ensinamento de usar as peneiras. E essas peneiras a gente pode usar para utilizar a língua da melhor maneira, ou da maneira como Emmanuel coloca aqui para nós, que seja boa, que seja construtiva, que fale a bondade e que ajude o próximo daquilo que ele está precisando. Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de falar uma situação? Ou que não concorda? A gente sempre deixa espaço aqui para quem quiser complementar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Ninguém? Não querem falar, né? Ficaram pensando agora, eu vou falar. Eu falei para não, né? Tomar cuidado e vai falar. Brincadeira, não pode falar. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Só voltar aqui que saiu da página. Eu acho então que desse capítulo, o que a gente pode guardar, eu achei, pelo menos eu achei que é forte, que Emmanuel ele é direto. Né? Quem costuma ler Emmanuel tem uma leitura um pouco mais difícil. Né? Às vezes precisa ler, reler, tentar mastigar, ruminar um pouco, né? Emmanuel, mas ele é direto. Né? E aí ele deixa, para mim, foi uma frase que se destacou, né? Que as grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Porque se a gente for ver também, enquanto somente uma pessoa, só eu estou aqui, maquinando, né? Pensando o mal, o que eu vou fazer hoje, né? Quem que eu vou enganar, quanto eu vou conseguir de dinheiro hoje. Quando só eu, sozinho, estou pensando, menos mal, né? Talvez. Agora, a hora que eu coloco isso para fora e acho outra pessoa e coloco em conversação isso, exteriorizo, né? E o que eu tenho dentro de mim, é daí que começam os problemas. Né? Mesmo daquela situação que eu falei, né? Eu estou criando um problema para mim desnecessário, ou estou começando ali a desenvolver uma ação, uma atitude que não vai trazer o bem para ninguém, muito menos para mim. Né? Apesar de no momento até achar que não está levando vantagem. Bom, esse foi o capítulo 170, o livro Pão Nosso, a língua. A língua também é um fogo. Quem tiver curiosidade, é Tiago, capítulo 3, versículo 6. Se quiser ler lá, tem algumas interpretações, mas a essência que o Emmanuel trouxe para nós, né? Que a língua ela é útil para a gente fazer o bem. Só que ela também pode ser usada para fazer o mal. Assim como o fogo, que é a analogia, a simbologia que Tiago usa dessa epístola aí para seus companheiros, né, para quem está ouvindo naquele momento. Ninguém, gente, quer comentar nada? Certeza? Fale. Me veio agora na mente uma situação que está acontecendo e que eu, no meu pensamento, eu julguei. Poderia também ter falado, né? Acredito que a maioria das pessoas saibam, né, do caso do menino que na virada do ano foi para a montanha, lá no Paraná, com uma amiga,
e ele ficou desaparecido na floresta, e eu pensei que ela tivesse feito alguma coisa com ele, porque tudo que a gente ouvia dava a entender que ela tinha feito alguma coisa com ele, só que ela não queria falar. E graças a Deus, graças a tudo, na verdade, né, porque ele sobreviveu, e se ele não tivesse sobrevivido? Não foi ela, assim, ela teve a culpa dela lá, por ter deixado ele seguir sozinho num lugar que ele não poderia ir, mas se depois que ela deixou, ele tivesse sofrido algum acidente, tivesse morrido, todo mundo apontaria o dedo e julgaria. Porque eu, no meu pensamento, eu julguei. Não externei, mas eu julguei. Porque tudo fazia com que a gente pensasse nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com o que a gente pensa, com as informações que vêm pra gente, de não julgar o outro. Porque a gente não sabe da verdade do outro, não sabe o que realmente aconteceu. E a gente pode, assim... É um pecado muito grande. Pensa, né? Se tivesse acontecido pior com esse menino, essa menina teria sido grave. Não ia ter investigação, mas eu, no meu pensamento, eu julguei. Né? E quantos falaram? Quantos usaram a língua para falar, né? Sobre isso? Se não aconteceu nada, ela já foi malhada, né? Imagina, né? Pro geral, né? Eu também, no momento, eu pensei, poxa, né, que coisa, largar lá, deve ter caído, ela deve ter visto ir embora, sei lá, né? Aí a gente fica, né, maquinando, assim, lembrando sobre o que aconteceu, né? Mas isso que você falou é importante, né? Acho que a gente né, todos nós, a gente está acostumado a ter um pré-conceito e pré-julgar situações. Porque isso é natural. Vou falar que isso é nossa, né? Você não é uma coisa exclusiva, né? Não é uma coisa exclusiva. Julgar e ter esse preconceito. Porque é natural nosso. Né? Eu não conheço cada um aqui para... Né? Eu não posso ter um preconceito com cada um de vocês. Né? Mas eu não conheço, não sei o que cada um trouxe aqui para o centro hoje que precisa de auxílio, que está passando por dificuldade. Então, às vezes, um gesto, né, uma atitude de alguém, é aquele momento que ela está passando, que ela teve aquilo para fazer, estou falando nem no caso desse caso, né? Mas qualquer situação, né? Aquela pessoa fez tal atitude, falou tal coisa, por quê? Porque é o momento que ela está passando. Então, como é que eu vou julgar? Se fosse eu na minha situação, é diferente? Né? Então, por isso que, na verdade, os olhos vieram primeiro, por quê? Primeiro a gente vê. Primeiro a gente observa, né? Primeira impressão. Né? Não tinha aquela propaganda? A primeira impressão é que fica, né? Era um desodorante, não é? Não. A primeira impressão é que fica. E aí a primeira impressão que fica é boa, é ruim, dependendo de mim. Não é? Desodorante? Não. Quem lembra? Bom, isso da época dos tostines. Fresquinho, porque vem demais, mas fica fresquinho. Essa propaganda. Mas, olha só que interessante, né? O capítulo anterior foram os olhos. Por quê? O olho é o que capta, tem a primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica. Ela pode ser boa ou ruim, dependendo de mim. Não é do outro. Alguém está olhando com a cara feia, fala, nossa, aquela pessoa ali, eu não sei o que ele está pensando, não sei o que ele está passando. Eu não sei se a fisionomia, a fisionomia é daquele jeito mesmo. Aí eu estou prejulgando a pessoa. Né? Porque a primeira impressão é a pessoa está me encarando. Nossa, a pessoa é ruim, ela tem que me roubar, não isso. Então, olha só, né? O olho veio antes, por quê? Para a gente poder ver com os bons olhos. Porque quando a gente vê com os bons olhos, a gente começa a pensar o bem, coisas boas, e se precisar, a gente fala coisas boas. Né? Aquela influencer que faleceu essa semana, né? Ela foi na internet e falou, eu tô com câncer, tô em fase terminal já.
E as pessoas, mas ela sempre se apresentava sorrindo, alegre. E todo mundo, tem até processos aí, que as pessoas falavam que ela estava fingindo. Onde já se viu uma pessoa com câncer em fase terminal e sempre sorrindo daquele jeito, né? Eu falei assim, essa semana, né? Da doença. Os pais dela estão até processando aí alguns jornalistas que andaram falando que era para ela tirar dinheiro, que ela fazia aquilo que era para tirar dinheiro das pessoas. E não era, ela estava doente mesmo. Só que a maneira dela sofrer era diferente. Ela não precisava sempre se apresentar chorando, né? Ela estava sempre sorrindo, era a maneira dela. Mas as pessoas já julgaram ela, e aí agora todo mundo na televisão está pedindo desculpas, né? É o jeito como você falou, né? A pessoa encara a dificuldade, né? E hoje, eu acho que hoje ainda, a gente precisa tomar cuidado também ainda mais com a bendita inteligência artificial, né? Que hoje já está no dia a dia, né? Hoje já faz parte do nosso dia a dia. O celular, né? O pessoal, critica muito, pô, tá valendo bom nosso, o celular. Né? Então o celular é uma ferramenta boa, se bem utilizada. Né? Ele é excelente. O quanto de informação que eu consigo ter hoje na mão, né? Eu cresci na época da Barça, quem lembra da Barça? Era um negócio lá, uma coleção desse tamanho assim, que você tinha que, acho que talvez comprar todo ano, para atualizar, né? Vinha não sei quantos volumes, imagina, para a gente obter uma informação, né, naquela época. Hoje não. Hoje quer saber de qualquer coisa, mas qual que é a dificuldade, o problema hoje? É o uso da inteligência artificial, desses recursos de informática hoje, que infelizmente a gente está refém. Eu vejo, não sei você, eu vejo alguns vídeos impressionantes de pessoas famosas, que você vê, não é. E a outra pessoa está mostrando mesmo que aquilo é inteligência artificial. Né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, né? Para não falar besteira. Né? As línguas hoje são as sortes, né? A gente tem muita informação e a gente não está utilizando o filtro necessário, né? Está julgando realmente. É importantíssimo a gente filtrar, se a gente tem dúvida, e mesmo que a gente tenha certeza, não passar para frente, não falar, né? Porque não importa para a gente isso também. Tem mais? Tem mais alguma coisa? Enquanto o Marcelo vai fazer o jeito. Mas assim, até eu pensando, né, na hora de fazer o pão nosso, desse tema, quando eu comecei com vocês hoje, eu sinceramente, esse ano está sendo muito desafiador. Muito desafiador. Para nós, eu enxergo isso. Ano de eleição, ainda mais do que tudo que vem acontecendo, que aconteceu, que deixou de acontecer, que vai acontecer, que a gente não sabe, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado, orar e vigiar, né? Para mim, nunca vai estar tão necessário e evidente do que nesse ano. Né? Por causa da situação que vai chegar e do receio, né, que eu tenho de a gente usar tudo isso para o mal. Não para o mal, uma coisa errada, né? Não para o benefício, mas infelizmente a gente é muito imediatista. Eu tenho uma experiência como produtor rural, sou tecnista de informação. E o produtor rural é muito imediatista, ele quer o resultado dali, agora, sim, no momento, e que produza ali, que faça aquilo ali, na hora. Ele não consegue ver muitos, né, falando assim, muitos, não consegue chegar a longo prazo, né. Então a gente é muito imediatista, então, só que nessa ânsia que a gente tem de ser imediatista, às vezes a nossa conquista, ou aquilo que eu estou lutando, que eu estou brigando, é passageiro, é pontual, é naquele momento depois.
sabe? Ainda principalmente nisso que você está falando, principalmente nesse ano eleitoral que você citou, a inteligência artificial hoje joga palavras na sua boca que você não disse. Isso já está mais do que comprovado, que a gente vê pela mídia de propagandas enganosas e propagandas que os artistas, né, fazem, que não são eles, é tudo IA. Aí o que vai acontecer esse ano? Vai ser muito pior em relação à política, à campanha eleitoral. O fulano pega e bota palavras na boca do Beltrano, dos candidatos, né? E nós, que recebemos isso, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o brasileiro, ele adora repassar vídeo, repassar, se é do interesse dele, da alegria dele, porque eu torço pelo partido e tal, né? Eu pego e repasso. Esse ano, eu acho que as brigas vão ser muito maiores. Na última eleição que a gente viu, eu fiquei sabendo, e todos vocês devem ter, pelo menos, ficado sabendo de um ou outro caso, de briga de amigos, de briga entre família por causa da eleição. Teve até morte que a gente viu na mídia, na TV, né? Por causa disso. Então, esse ano, a gente vai ter que tomar muito cuidado ao receber um vídeo e não repassar imediatamente, que vai ser muito, o uso louco da inteligência artificial vai ser muito frequente. E é o que você falou. A gente é imediatista. É do meu candidato, vai passar. Não pode ser assim, né? Isso para falar só da inteligência artificial e política. Esse ano não estou falando nada de outros assuntos, que a gente também tem que tomar cuidado, né? Sim. Só assim um parênteses, né? A irmã sempre fala pra gente que, na verdade, o correto é que nenhum tempo seja partidário. E ela sempre chamou a atenção, principalmente pra gente que tem aqui na frente falar, né? Até de religião, né? De não citar ou falar especificamente de uma religião. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar das outras religiões, eu não rotulo, né? Não sei se você... Eu tento fazer isso, né? De não rotular e falar de alguma específica, né? Mas a gente sempre tem que evitar, e em nenhum momento aqui eu falei de A ou B, né? Eu falei que a gente tem que tomar cuidado, porque cada um aqui tem o seu ponto de vista, o seu entendimento. O que eu não posso é querer, eu posso até falar, olha, mas sim, mas eu não posso querer forçar vocês a acreditar naquilo que eu acredito. Falando questão, seja qual for, política, de ciência, disso, aquilo, futebol, né? Por quê? Porque é dessas desavenças que surgem os problemas. Dessas conversações erradas que surgem os problemas. Não tem problema nenhum eu ser de A ou B, de X, Y, né? Mas o problema é eu querer que o outro seja. E eu forçar. Esse que é o grande problema. É o que eu vejo, eu sei o que eu penso, né? Então, não tem problema nenhum, nós somos pessoas diferentes, temos uma bagagem diferente uns dos outros aqui, uma experiência de vida diferente, que vai fazer com que a gente pense diferente. Talvez o que a gente tem que pensar igual aqui é em Jesus. Os seus ensinamentos, no Evangelho, né? O que ele trouxe para a gente mensagem, né? Isso tem que ser o nosso objetivo. Porque, mais uma vez, como sempre eu falo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostrou o caminho. Ele nos mostrou a verdade, que a verdade não é aqui, não é essa. Né? E ele nos mostrou a vida, que a vida tem que ser feita em função do bem. Não vou nem falar amor. Amor a gente tá, talvez... A gente ainda só conhece o amor de cônjuge, o amor de filho, né? Mas o amor que ele coloca é o amor que está nele. Então, a bondade, como esses dois últimos capítulos aqui do Pão Nosso, colocaram para nós,
E o Evangelho, semana passada, foi também. Quando Paulo, né, falou da bondade, de ser bom. Que o princípio, vamos lembrar, estou voltando aqui, o princípio da caridade é a bondade. Porque eu não consigo dar uma esmola, eu não consigo ser indulgente. Lembra do Evangelho? Tem visto no passado, né? Eu não consigo ser indulgente. O que é indulgente? Vou lembrar da passagem da mulher adúltera. Jesus mostrou, reconheceu que a mulher estava em erro, falou, vá, não peques mais. Ele não fez, falou assim, você está errada e ficou só nisso. Ele falou assim, você está errada, vá, não peques mais, ou seja, continue a sua caminhada. Isso é ser indulgente, é reconhecer o erro e estimular a pessoa a melhorar e corrigir esse erro. Então, com a bondade, eu consigo ser indulgente. E com a bondade, eu consigo perdoar. E talvez seja o ápice da verdadeira caridade, que é perdoar. Relembrando o Evangelho da semana passada. Alguém mais? Hã?